24 de junho de 2015. Uma estrada no interior de Goiás, a madrugada fria do Cerrado, e um carro que cortava o asfalto da BR-153 em alta velocidade. Em poucos segundos, tudo acabou. O Brasil acordou com uma notícia que ninguém queria acreditar. Cristiano Araújo, aquele menino de Itumbiara que tinha conquistado o país com a voz, com o jeito, com a energia que transbordava em cada show, havia morrido. Alana Moraes, sua namorada, também. Os jornais noticiaram, as rádios pararam, as redes sociais se transformaram em um mar de homenagens. O país chorou, mas o luto veio tão forte, tão rápido, que muita gente nunca parou para entender o que realmente aconteceu naquela noite. O acidente foi noticiado, os nomes foram lembrados, as músicas continuaram tocando. Só que os laudos técnicos, as perícias, os autos do processo, esses ficaram nas gavetas. E é exatamente isso que a gente vai abrir aqui, hoje. Não para julgar, não para chocar, mas para entender. Com respeito, com responsabilidade e com a seriedade que essa história merece. O que os documentos oficiais revelam sobre aquela madrugada. Porque os peritos encontraram não um, não dois, mas 3 fatores que se combinaram naquela noite. O primeiro tem a ver com velocidade, e o número vai te surpreender. O segundo envolve uma modificação no próprio veículo que poucos sabem que existia. E o terceiro é o mais simples de todos e talvez o mais doloroso. Se você quer entender essa história por inteiro, fica até o final. E se você ainda não faz parte desse canal, esse é o momento certo. Porque aqui a gente não corre atrás de polêmica. A gente corre atrás da verdade. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dossiê. Antes de falar sobre aquela noite, é preciso entender quem era o homem que estava dentro daquele carro. Cristiano Araújo nasceu em Itumbiara, uma cidade do interior de Goiás, em 1985. Cresceu ouvindo sertanejo, aprendeu a tocar violão cedo e desde jovem já sabia que a música era o seu caminho. Não foi fácil. Como a maioria dos artistas que chegam ao topo, ele passou anos tocando em festas pequenas, em cidades que poucos conhecem, construindo palco por palco, uma carreira que, com o tempo, se tornaria uma das mais promissoras do sertanejo universitário. O grande salto veio com músicas que tomaram conta das rádios e das festas do Brasil inteiro. Ele tinha um jeito, uma energia, uma presença de palco que prendia o público do primeiro ao último minuto. Quem foi a algum show seu sabe do que estamos falando. E o público enxergava isso. Os shows lotavam, os números cresciam, o futuro parecia não ter limite. Ele tinha 29 anos, estava no auge. E ao lado dele, naquela fase da vida, estava Alana Moraes, sua namorada. Os dois viviam aquele tipo de história que parece feita para durar. Jovens, apaixonados, com o mundo na frente. Agora sim, a noite de 23 para 24 de junho de 2015. Cristiano tinha acabado de se apresentar em uma festa em Goiânia. Mais um show, mais uma noite de trabalho, como eram tantas outras na agenda lotada que ele mantinha. Depois do evento, o grupo seguiu viagem. No carro, além de Cristiano e Alana no banco traseiro, estavam o motorista Ronaldo Miranda Ribeiro e o empresário de Cristiano na parte da frente. A BR-153 é uma das principais rodovias do interior do Brasil. Longa, escura na madrugada, com trechos retos que parecem não ter fim. É o tipo de estrada que convida à velocidade e pune quem não resiste a esse convite. Era madrugada quando o veículo, uma Range Rover Sport, cruzava o município de Hidrolândia, no interior de Goiás. O que aconteceu nos segundos seguintes mudaria tudo. O carro perdeu o controle, capotou e parou destruído às margens da rodovia. O motorista e o empresário conseguiram sair. Estavam feridos, mas vivos. Cristiano e Alana foram encontrados fora do veículo. Os dois não resistiram. Cristiano Araújo foi declarado morto ainda no local. Alana Moraes faleceu horas depois no hospital. O Brasil acordou com essa notícia na manhã do dia 24 de junho de 2015 e simplesmente não conseguiu acreditar. Mas o que os noticiários mostraram naquele momento foi apenas a superfície. O que os laudos técnicos, a perícia criminal e o processo judicial revelariam nos meses seguintes
Era uma história dentro da história. E é essa história que a gente vai contar agora, fator por fator. Mas sabe o que é curioso? Existem perguntas que ficam presas na cabeça das pessoas e que nunca saem. Perguntas que parecem óbvias, mas que ninguém fez em voz alta. Por que eles viajaram de carro naquela madrugada, sendo que Cristiano era um artista no auge, com estrutura suficiente para voar? Por que, depois de horas de show, ninguém sugeriu descansar em Goiânia e seguir viagem apenas no dia seguinte? Por que a Lana estava naquele carro? Cada uma dessas perguntas, sozinha, pode parecer pequena, mas juntas, elas formam uma cadeia, uma sequência de escolhas normais, corriqueiras, do tipo que qualquer um de nós já fez em algum momento da vida. E é exatamente isso que torna essa história tão difícil de processar. Não foi um acidente inexplicável. Foi uma tragédia que, em pelo menos um desses pontos, poderia ter sido evitada. E agora a gente vai entender como fator por fator. Primeiro fator, a velocidade. Parece óbvio falar sobre velocidade em um acidente de carro. Mas o que os laudos técnicos revelam nesse caso vai muito além do óbvio. A BR-153, no trecho onde o acidente aconteceu, tem limite máximo permitido de 110 km/h, uma rodovia federal larga com sinalização. 110 km/h já é uma velocidade considerável para uma madrugada. Mas de acordo com laudos técnicos citados no processo, estimativas periciais indicam que o veículo trafegava em velocidade muito acima do permitido, possivelmente próxima dos 180 km/h. Pensa nesse número por um segundo. 180 km/h em uma rodovia de interior, de madrugada, com 4 pessoas dentro do carro. Isso não é apenas imprudência, isso é uma aposta contra o tempo e contra a física. E a física, como sempre, cobrou a conta. A velocidade nesse nível transforma qualquer imprevisto em catástrofe. Um buraco, uma curva mal calculada, uma falha mecânica. Qualquer coisa que em 80 km/h seria apenas um susto, em velocidade extremamente elevada, se torna irreversível. E aqui entra um detalhe que poucos param para pensar. O motorista não estava sozinho nessa decisão. Havia pessoas no carro, havia responsabilidade dividida. E havia um veículo que, como veremos no próximo fator, já carregava um problema silencioso que ninguém havia resolvido. A velocidade foi o gatilho, mas talvez não tenha sido o único vilão dessa história. E agora as perguntas que não saem da cabeça. Se o carro estava a quase 180 km/h, alguém pediu para diminuir. Alguém no banco traseiro percebeu a velocidade e falou alguma coisa? O motorista estava sendo pressionado para chegar rápido. Ou a decisão foi dele? E se o carro estivesse dentro do limite naquela madrugada, o que teria sido diferente? Essa última pergunta é a mais difícil, porque a resposta, no fundo, todo mundo já sabe. Segundo fator, as rodas. Este é o fator que mais surpreende as pessoas. Porque quando se fala em acidente de carro, todo mundo pensa em velocidade, em álcool, em distração. Quase ninguém pensa nas rodas. Mas foi exatamente aqui que a perícia encontrou algo que mudou completamente o entendimento sobre aquela noite. A perícia do Instituto de Criminalística de Goiás apontou indícios de modificação nas rodas do veículo. O carro, uma Range Rover Sport, um dos SUVs mais robustos e sofisticados do mercado, estava equipado com rodas que não eram originais de fábrica. Rodas modificadas, alteradas, do tipo que muita gente coloca no carro para deixar mais bonito, mais imponente, mais chamativo. Uma escolha estética, comum, corriqueira, que acontece todos os dias em oficinas do Brasil inteiro. Só que nesse caso, segundo o laudo, as soldas utilizadas nessas rodas eram fora do padrão, soldas de má qualidade. E foi nesse contexto que a situação chegou ao ponto crítico naquela madrugada. Com o veículo trafegando em velocidade extremamente elevada, a pressão sobre o conjunto das rodas atingiu níveis incompatíveis com aquele tipo de modificação. De acordo com a perícia, há compatibilidade técnica entre essa sobrecarga e a falha na solda da roda traseira direita. A ruptura provocou o corte do pneu e, em frações de segundo,
a perda total de controle do veículo. Um carro que já estava no limite da velocidade passou a estar também fora de qualquer possibilidade de controle. O capotamento foi inevitável. E aqui mora um detalhe que precisa ser dito com clareza. Não foi uma falha do carro de fábrica. A Range Rover Sport é um veículo projetado com altíssimos padrões de segurança. A falha estava na modificação, na peça que alguém escolheu colocar no lugar da original, em uma solda que ninguém olhou com atenção antes de rodar. E agora as perguntas que ficam. Quem tomou a decisão de modificar as rodas daquele carro? Quando foi feita essa modificação? Dias antes, meses antes? Alguém sabia que as rodas não eram originais naquela noite? E se o carro estivesse com as rodas de fábrica, a solda teria aguentado aquela velocidade? Essa última pergunta é perturbadora, porque ela coloca dois fatores juntos, a velocidade e as rodas, e mostra que aquela tragédia não foi construída em segundos. Foi construída em escolhas que vieram muito antes daquela madrugada. Terceiro fator, o cinto. De todos os fatores que a perícia identificou nessa história, este é o mais simples, o mais conhecido, o mais falado em campanhas de segurança, em outdoors de estrada, em avisos de rádio. O cinto de segurança, aquele dispositivo que todo mundo sabe que salva vidas, que todo mundo sabe que é obrigatório, que todo mundo sabe que deve ser usado sempre. E que, naquela madrugada, Cristiano Araújo e Alana Moraes não estavam usando. Os dois estavam no banco traseiro da Range Rover Sport, e não havia cinto preso em nenhum dos dois. Parece um detalhe pequeno diante de tudo o que já foi dito. Mas é exatamente aqui que a história se torna mais difícil de processar. Porque a perícia é clara. O motorista usava cinto. O empresário, no banco do passageiro da frente, também usava cinto. Os dois sobreviveram, com ferimentos, mas vivos. Cristiano e Alana não usavam cinto. Os dois foram projetados para fora do veículo durante o capotamento. E os dois não resistiram. A física não tem emoção. Não escolhe quem vai e quem fica. Ela simplesmente age. E naquele capotamento, o cinto fez exatamente o que foi projetado para fazer. Segurou quem estava preso e não pôde segurar quem não estava. É impossível falar sobre esse fator sem sentir o peso do que ele representa. Não existe vilão aqui. Não existe maldade. Existe uma decisão simples de segundos do tipo que milhões de pessoas tomam todos os dias sem pensar. Entrar no carro, sentar, não colocar o cinto, porque é rapidinho, porque é pertinho, porque o carro é bom, porque nunca aconteceu nada antes. E agora as perguntas que não saem da cabeça. Se Cristiano e Alana tivessem colocado o cinto naquela noite, a história seria diferente? Com toda a velocidade, com toda a falha mecânica, o cinto teria sido suficiente para mudar o desfecho. Quantas vezes cada um de nós já entrou em um carro e não colocou o cinto, e não aconteceu nada? E se naquela noite, alguém dentro daquele carro tivesse dito em voz alta, "Coloca o cinto", uma frase, 3 palavras, será que teria mudado tudo? Esse é o fator mais simples dos 3. E talvez seja exatamente por isso que ele dói mais. A perícia havia falado. Os laudos estavam prontos. Os 3 fatores estavam documentados. Agora era a vez da justiça. O motorista Ronaldo Miranda Ribeiro foi indiciado e posteriormente condenado por homicídio culposo, que é, em termos jurídicos, quando uma pessoa causa a morte de outra sem a intenção de matar, mas através de imprudência, negligência ou imperícia. É importante entender essa distinção. Ninguém naquele carro queria que aquela noite terminasse do jeito que terminou. Não havia intenção. Não havia maldade premeditada. O que havia era uma combinação de condutas que a lei considera culposas e que o processo judicial analisou com detalhes. A condenação se baseou em 3 pilares fundamentais, que curiosamente espelham exatamente os 3 fatores que a perícia identificou. O primeiro pilar foi a imprudência ao volante. Dirigir em velocidade muito acima do permitido, de madrugada, em uma rodovia federal, com passageiros no banco traseiro, foi entendido pelo tribunal como uma conduta imprudente de forma inequívoca. Não havia condição climática adversa que justificasse a perda de controle.
Não havia obstáculo inesperado na pista. O que havia era um veículo sendo conduzido além dos limites seguros. E um motorista que, na condição de responsável pela direção, tinha o dever legal e moral de manter o controle da situação. O segundo pilar foi a negligência em relação às condições do veículo. O fato de o carro estar equipado com rodas modificadas, com soldas fora do padrão, pesou de forma significativa na sentença. A justiça entendeu que permitir que um veículo circule em vias públicas com componentes alterados e de qualidade inferior representa uma negligência grave, independentemente de quem tomou a decisão original de fazer essa modificação. O motorista, como condutor responsável, tinha o dever de conhecer as condições mecânicas do veículo que estava operando. O terceiro pilar foi a negligência em relação à segurança dos passageiros. Permitir que os ocupantes do banco traseiro viajassem sem cinto de segurança, especialmente em uma rodovia federal e em alta velocidade, foi considerado uma omissão grave. A lei é clara quanto à responsabilidade do condutor em relação ao uso do cinto por todos os ocupantes do veículo. E essa omissão, diante do desfecho que se seguiu, teve peso determinante na condenação. É fundamental deixar claro o que a condenação por homicídio culposo representa e o que ela não representa. Ela não aponta para uma pessoa má, não aponta para uma intenção criminosa. Ela aponta para uma cadeia de condutas que, somadas, resultaram em um desfecho irreversível e que o sistema jurídico tem o dever de reconhecer e responsabilizar independentemente das intenções envolvidas. A Justiça concluiu que houve imprudência, negligência e uma série de falhas que, juntas, resultaram em um desfecho que não pode ser classificado simplesmente como fatalidade. E esse é talvez o ponto mais importante de todo esse processo. Porque fatalidade é algo que não se pode evitar. Um raio que cai, um terremoto, uma doença sem cura. O que aconteceu naquela madrugada na BR-153 não se encaixa nessa definição. Havia velocidade que podia ser reduzida. Havia rodas que podiam ser originais. Havia cintos que podiam ser colocados. A Justiça viu isso, documentou isso e responsabilizou por isso, não para apontar um vilão, mas para deixar registrado de forma permanente que aquela tragédia tinha endereço, tinha causa. E tinha em pelo menos um desses pontos a possibilidade de um final diferente. Mas existe uma camada nessa história que o processo judicial não responde com clareza e que talvez nunca seja respondida. Tudo que foi documentado, a velocidade, as rodas, o cinto, recaiu sobre o motorista. Ele foi o condenado. Ele era quem estava ao volante. E a lei, nesse sentido, é objetiva. Mas a cabeça humana não consegue deixar de fazer perguntas que os autos do processo não contemplam. Será que Ronaldo, antes de ligar o carro naquela madrugada, olhou para o banco traseiro e pediu para que colocassem o cinto? Será que ele sabia de verdade que as rodas daquele carro não eram originais? Ou isso era uma informação que só o dono do veículo e quem fez a modificação tinham? Será que em algum momento ele reduziu a velocidade e algo ou alguém o pressionou a acelerar de volta? Será que ele avisou e não foi ouvido? Ou será que nada disso aconteceu? Não sabemos. Os autos não dizem. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de toda essa história. Porque se ele avisou e ninguém ouviu, a tragédia tem um peso diferente. E se ele não avisou, o peso é outro. De qualquer forma, o desfecho foi o mesmo. E é exatamente por isso que esse trecho existe. Não para defender ninguém. Não para acusar ninguém além do que a justiça já fez. Mas para lembrar que por trás de cada processo judicial existe uma história humana. Com conversas que talvez tenham acontecido. Com avisos que talvez tenham sido dados. Com decisões que talvez tenham sido ignoradas. E com perguntas que, infelizmente, só as pessoas que estavam dentro daquele carro naquela madrugada poderiam responder. Cristiano Araújo tinha 29 anos. Alana Moraes tinha 19. Ele estava no auge de uma carreira que parecia não ter teto. Ela estava ao lado do homem que amava, vivendo uma história que os fãs acompanhavam com carinho. E em uma madrugada de junho, tudo parou. Mas algo curioso acontece com os grandes artistas quando eles partem cedo demais.
A música não para junto com eles. As músicas de Cristiano Araújo continuam sendo ouvidas todos os dias. Em festas, em carros, em fones de ouvido de pessoas que talvez nem tenham vivido a época em que ele estava no auge. As plataformas de streaming mostram números que fariam qualquer artista vivo se orgulhar. Anos depois da sua morte, ele continua sendo descoberto por novas gerações. Jovens que ouvem uma música, perguntam quem é e ficam chocados quando descobrem que ele se foi tão cedo. Esse é o tipo de legado que não se compra, não se fabrica, não se planeja. Ele simplesmente existe porque a arte era genuína, porque a conexão com o público era real, porque havia algo naquela voz, naquele jeito, naquela energia de palco que transcendeu o tempo e continua vivo até hoje. A família de Cristiano carrega esse legado com dignidade. Sua mãe, seus irmãos, as pessoas que fizeram parte da sua história, todos seguiram em frente da forma que puderam, honrando a memória de quem foi e do que ele representou. E os fãs? Os fãs de Cristiano Araújo são de um tipo especial. São aqueles que guardam as músicas como se fossem memórias pessoais, que choram em shows de outros artistas quando alguém canta uma música dele em homenagem, que postam nas redes sociais no dia do seu aniversário, no dia da sua morte, como se o tempo não tivesse passado, como se ele ainda pudesse ler. E talvez seja exatamente isso que define o que ficou. Não apenas as músicas, não apenas os números, mas a sensação, difícil de explicar e impossível de negar, de que Cristiano Araújo foi embora cedo demais, de que havia muito mais pela frente, de que o Brasil perdeu não apenas um artista no auge, mas tudo o que ele ainda seria. E essa é uma conta que nenhum laudo técnico, nenhuma sentença judicial e nenhum número de streaming consegue fechar. E é aqui que a gente chega ao fim dessa história. Mas não ao fim das perguntas. 3 fatores, uma madrugada. 2 vidas que o Brasil não esquece. A velocidade que não devia estar ali. As rodas que não eram originais. O cinto que não foi colocado. Cada um desses fatores, sozinho, talvez não fosse suficiente para mudar tudo. Mas juntos, formaram uma cadeia que nenhuma perícia, nenhum laudo e nenhuma sentença consegue desfazer. E a pergunta que fica, aquela que a gente fez lá no começo, continua em aberto. Se uma única dessas decisões tivesse sido diferente naquela noite, Cristiano Araújo estaria aqui hoje? Quero ler sua opinião nos comentários. De verdade, porque essa é o tipo de conversa que precisa acontecer. Não para julgar, não para apontar culpados além do que a justiça já fez, mas para lembrar que segurança no trânsito não é detalhe, não é burocracia, é a diferença entre chegar e não chegar. Se esse dossiê te fez pensar, te fez sentir, te fez lembrar de colocar o cinto da próxima vez que entrar em um carro, então ele cumpriu o propósito. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Dossiê VIP a gente não corre atrás de polêmica. A gente corre atrás da verdade. Até o próximo dossiê.